Você gostaria de ser uma pessoa totalmente sem medo? Como você tem lidado com o medo? Ele te domina ou você o mantém dominado? O vídeo de hoje é sobre esse assunto. Vocês estão prontos para o mergulho? Então vem! Existem vários tipos de medo. O medo de falar em público, o medo de envelhecer, o medo de ser rejeitado, o medo de conflitos como esse que está acontecendo no país da Ucrânia e até, pasmem, medo de ter medo. Quem carrega esse sentimento sabe muito bem o terror que ele impõe. Mas você sabia que o medo não é um sinal de fraqueza? Que o medo, quando na dose certa, ele é um mecanismo útil e necessário para a nossa sobrevivência? Que ele existe como um mecanismo, como um freio para nos proteger de vivenciar situações traumáticas e desnecessárias? Sim, é isso mesmo, porque se nós não tivéssemos sido dotados desse sentimento de medo, nós, por exemplo, atravessaríamos uma avenida muito movimentada sem nos preocupar com nada, nos colocando diante do perigo de sermos atropelados, ou por outra, nós nos envolveríamos em situações de grave risco simplesmente pelo fato de não termos esse freio, esse mecanismo do qual nós fomos dotados. O problema é quando nós deixamos essa dose certa ir muito além do necessário para a nossa sobrevivência. É o que eu chamo de medo nocivo, porque o medo nocivo é o caminho mais curto e mais perigoso para convencer pessoas e alcançar o poder. Tanto é assim que por intermédio do medo é que muitos políticos e líderes religiosos mantêm multidões fiéis às suas ideologias. Alguns pais e mães também são grandes exemplos disso, pois por intermédio do medo eles mantêm seus filhos muito obedientes a si. E por que o medo é tão eficiente? Porque o medo impõe, o medo transforma, o medo convence, o medo paralisa, o medo trava as pessoas, sujeita uma pessoa a outra, e é bem por isso que ele aterroriza e acaba adoecendo a alma. E tem muitas coisas que nós precisamos refletir com relação ao sentimento do medo. A primeira delas é: o medo é um sentimento aprendido. Nós não nascemos medrosos, nós aprendemos a ter medo, até mesmo porque o medo, como eu disse, é necessário para a nossa sobrevivência. Quer outra reflexão sobre o medo? Nós temos medo daquilo sobre o qual nós não temos o controle. Repare e você vai perceber que muitas vezes nem de medo real se trata. Às vezes é uma intranquilidade porque nós sabemos que não temos o controle daquela situação. Outra verdade sobre o medo? O medo está intimamente ligado ao futuro. E aqui de novo está presente a questão do controle, né? Porque nós não conseguimos ter controle sobre o futuro. Mas lembre-se que futuro é qualquer instante depois desse exato momento presente. Isso é futuro. Futuro não é só amanhã, ou depois de amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem. Futuro é qualquer segundo depois do instante presente. Perceba que nós geralmente temos medo daquilo que ainda está por vir e que muitas vezes nem chega. E se chega, é porque muitas vezes foi atraído pelo nosso próprio medo. Veja que não existe medo do passado, a não ser que fizemos no passado alguma coisa da qual possamos ter medo de ser descoberto, alguma coisa que a nosso juízo possa ter sido indigna de nós. Mas ainda assim, o nosso medo é quanto ao futuro, ou seja, ao que poderá ser descoberto no futuro. O medo, ele tem a ver com preocupação, certo? Mas como eu disse, com tudo que é relativo ao futuro. Se você fizer um exercício e se perguntar: o que é que está me incomodando, me afligindo neste exato momento? Não daqui a um minuto ou um segundo, neste exato instante. Você vai descobrir que não tem nada te importunando naquele exato momento. Isso é estar no agora. Outro fato sobre o medo. Medo
é diferente de precaução e cuidado. Porque o cuidado e a precaução comigo diante de algumas situações é absolutamente saudável, porque nós caímos naquele medo que nós falamos no início, o medo necessário como um mecanismo para nos mantermos seguros. Agora, quando eu tenho medo que não reflete a questão da preocupação e do cuidado, mas uma inquietação de uma situação que ainda irá ocorrer, aí sim eu não estou diante do medo comum, daquele medo saudável. Eu estou diante do medo nocivo, ou seja, de um sentimento de insegurança, de impotência, de falta de fé em mim e em Deus. Mas a boa notícia é que o medo, assim como o sofrimento, é também uma ilusão. Isso mesmo, uma mera ilusão. Nós somos competentes em criar imagens na nossa mente. Se os nossos filhos estão para chegar, mas demoram além da conta, a nossa mente já vai criar imagens de que eles estão sendo vítimas de violência urbana. E tanto é verdade que o medo é uma ilusão, que quando nós batemos o pé para ele, ele desaparece tal como ele surgiu. Agora, você quer se livrar do medo? Então, eu vou te dar um exercício que para mim foi fundamental, valioso e definitivo. Mas antes de eu te passar esse exercício, tem uma coisa importante. Aceite que você tem medo. Acolha e em seguida faça esse exercício que eu vou te passar agora. Toda vez que você tiver um medo, pense no que pior poderia te acontecer dentro desse assunto que te amedronta. Por exemplo, se você tem medo de dirigir, mas você quer tentar e bate aquele medo, o que poderia ser pior para você naquele momento? Bater o carro? Então você vai falar assim para você e para o sentimento do medo: dane-se, se bater o carro, eu mando consertar e ponto final. Ou, se o pior que poderia te acontecer seria morrer, então você vai dizer também para si e para esse sentimento do medo: dane-se, se eu morrer, morri. Outro exemplo: nós estamos na iminência de um conflito global diante do que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E bem por isso, muita gente está morrendo de medo. O que fazer para aniquilar esse medo? Pense assim: dane-se. Se a Rússia bombardear o mundo inteiro, ou se os outros países entrarem no conflito e esse conflito se tornar uma guerra mundial, todo mundo vai morrer? Não tem problema. Dane-se, eu não tenho controle. Faça isso para todo tipo de medo nocivo que você tiver. Você vai ver como isso vai te libertar de qualquer medo e para sempre. Eu comparo o medo com aquelas situações que você já deve ter visto em novelas, em filmes, onde uma determinada pessoa descobre um segredo inconfessável de outra pessoa. E a que descobriu o segredo passa a chantagear essa pessoa que tem o segredo e começa a chantageá-la, a fazer terrorismo com ela, a ameaçar que vai contar para quem quer que seja. E a pessoa que está chantageando começa a minar as resistências da outra pessoa. E a outra pessoa se torna absolutamente refém da pessoa que a está chantageando. Mas chega um momento que a pessoa que está sendo chantageada diz para a pessoa que a está chantageando: chega, eu não aguento mais. Você quer contar, você quer divulgar, você quer publicar, fique à vontade. Vai lá, chega, para mim deu. Dane-se. Ai, que delícia quando eu assisto a essas cenas. Você deixa de alimentar aquele que está te chantageando. Porque o medo é como um espírito que nos aterroriza, que nos chantageia, que nos faz dele reféns. E ao pensar dessa forma, você dá um claro recado ao medo. Medo, pode voltar à sua insignificância. Eu estou de novo no comando. Mas você não precisa acreditar no que eu estou te falando. Você pode e deve fazer o teste desse exercício. E veja bem, quando você desiste de tentar estar no controle,
Você já percebeu que aí é que as coisas se ajeitam, que as coisas se acomodam? Então, para de nutrir, de alimentar o medo na sua mente. Comece a viver o grande poder do agora. Isso não significa que você passará a ser uma pessoa irresponsável ou negligente. Isso significa descansar naquela frase que Jesus nos deixou: não estejais inquietos por coisa alguma, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E entenda que nós nunca estivemos no controle. Nós é que pensamos com a nossa cabeça meio detonada às vezes que nós controlamos alguma coisa. Nós não controlamos nada. Então, dê a você esse grande presente. Acabe com o medo antes que ele acabe com você. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deixe aqui embaixo nos comentários qual é o seu maior medo. Aproveite e deixe o seu like. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no meu canal. Me dá essa moral, vai. Me dá essa moral, vai. Eu já disse que estar com vocês me inspira? Sim, vocês me elevam. Nem pensem em perder o meu próximo vídeo.